Fala aventureiro, fala aventureira, seja bem-vindo à Hora do Clube. E hoje a gente tem uma especialidade que acabou de sair do forno, tá quentinha. É a especialidade de doenças contagiosas. Coloca aí sua máscara e vamos lá. Para começar, o nosso primeiro requisito fala para a gente dizer a diferença entre epidemia e pandemia. Então vamos lá. Epidemia é quando uma doença, ela se alastra ali, se espalha de forma muito rápida em várias regiões. A epidemia ela tem 3 níveis. A municipal, que é quando ela afeta vários bairros ali, várias regiões de uma cidade. A estadual, quando ela atinge várias cidades, ao mesmo tempo. E a nacional, que é quando ela atinge várias regiões do país. Nós podemos citar ali como exemplo de epidemia, por exemplo, a febre amarela, que atingiu várias regiões aqui de São Paulo. Nós temos ali, por exemplo, a dengue também, que todos os anos a gente vê ali diversos casos de dengue por todo o país também. Quando a gente fala de pandemia, aí o negócio já é bem mais sério e maior do que a gente imagina. Pandemia é quando ela alcança um nível global, ou seja, ela não acontece aqui somente, por exemplo, em São Paulo, somente aqui no Brasil, mas ela acontece no mundo inteiro, em várias regiões do planeta, que nem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, que é o caso do que está acontecendo agora do Covid-19. É algo que existe no mundo todo e todos estão sendo afetados por isso. Ainda nesse requisito, pede para a gente contar uma história de alguma epidemia ou pandemia que já aconteceu. No nosso caso aqui, eu vou contar para vocês a história da maior pandemia que é a história que a humanidade já teve, que é a peste negra. Então fique de olho no vídeo. A peste negra é uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que desencadeou uma pandemia, isto é, uma proliferação generalizada que ocorreu na segunda metade do século XIV na Europa, matando 1/3 da população desse continente. A peste negra também tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. A propagação dessa doença, a peste negra, inicialmente ela aconteceu por meio de ratos, mas não é o ratinho do Tom e Jerry não, é aquele rato que a gente vê na nossa casa ou nas ruas quando está muito sujo, e principalmente por pulgas infectados com o bacilo. Esse que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas pelas pulgas em cujo sistema digestivo a bactéria da peste que estava lá na pessoa que foi picada acabava então se multiplicando e de uma passava a ser milhares. E num estágio mais avançado, essa doença, a peste negra, ela também começou a se propagar agora não só por meio dos animais, mas também por via aérea, por meio de espirros e as gotículas dos espirros que ia para as outras pessoas. Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa que era cometida por ela, isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele seguidas de inchaços. Esses inchaços eram conhecidos como bubões, e a morte por essa doença era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Mas e hoje em dia, o que sabemos dela? Existem 3 formas de infecção pela peste negra, dependendo da rota que a bactéria faz no organismo. A primeira é a bubônica, a segunda é a septicêmica e a terceira é a pneumônica. Hoje, essa praga ela ocorre em menos de 5.000 pessoas por ano em todo o mundo.
e epidemias já ocorreram na África, Ásia e América do Sul. Mas, desde a década de 90, a maioria dos novos casos ocorreu no continente africano. As pessoas infectadas com a peste negra geralmente desenvolvem sintomas parecidos com os da gripe, após um período de incubação de 3 a 7 dias, e os sinais típicos incluem febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, fraqueza, náusea e vômitos e, por fim, convulsão. O diagnóstico dessa doença se dá por meio de exames laboratoriais e a melhor forma de confirmar a doença é identificar o Y, pestes, em uma amostra de fluido retirado do bulbo, sangue ou escarro. E o tratamento ele é feito por meio do uso de antibióticos. Vocês viram? Que loucura, né? Muito triste e foi uma época muito complicada, certo? Mas agora está na hora de você, aventureiro, colocar a mão na massa. Além da, como nós vimos, a peste negra, nós temos outras doenças também, que nem a hanseníase, a dengue, a febre amarela, a gripe espanhola, o próprio Covid-19, entre outras também. Então agora eu desafio a você, aventureiro. Você vai procurar uma dessas doenças, tá bom? E você vai escrever e falar sobre ela, tá bom? Então tá lançado o desafio e fique de olho no próximo vídeo. Valeu!